Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 8 vezes mais Mulheres Excepcionais. Esse é o nome da série. Hoje eu recebo ela, que é terapeuta integrativa e mentora quântica, Desirê Luiz. Seja Ah, bem-vinda, minha querido, muito querida. obrigada. Bom ter você aqui. Primeiramente, gratidão pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria poder contar um pouquinho da minha história, falar do meu trabalho e uma alegria ter essa oportunidade de compartilhar essa história com você, um pouquinho da minha trajetória. Eu que me sinto honrado ter você aqui, tá? E eu já vou começar para a Tá gente joia? ter acesso a essa história maravilhosa. Quem é Desirê Luiz? Que nome lindo, a princípio, tá? Ah, Te muito falar. obrigada. E o que que trouxe Desirê Luiz até 2026? O que que Desirê Luiz superou? Fica à vontade, conta um pouco de você pra gente. Muito obrigada, Carlos. Bom, vamos lá. A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, né? Uhum. E eu falo assim, uau, a gente contar tudo, quem é Desirê Louise e tudo que eu superei para chegar até aqui, né? São 40 anos, vou fazer 41. Até brinquei e falei assim, tudo começou em 1985, quando eu nasci, porque a história é longa. Eu falei, brincadeira, eu vou resumir. Mas basicamente eu acho essa pergunta muito interessante, né, quando alguém chega para você e fala assim: "Quem é você? Quem é Desirê Louise?", né, o nosso nome é a nossa identidade energética. Então, assim, hoje eu falo assim: "Quem sou eu?". Nossa, eu sou múltipla, né, sou mulher, sou filha, sou irmã, sou amiga, então assim, eu sou múltipla. Mas vamos trazer um pouquinho, assim, contar um pouquinho do meu profissional, né, que eu acho que fica mais fácil para a gente não prolongar muito. Mas hoje, Desirê Louise, eu me apresento como mentora quântica e terapeuta integrativa, mas na verdade como que eu cheguei até aqui, né, em 2026 com essa titulação, vamos dizer assim. Eu tenho como formação, farmácia, né, eu sou farmacêutica oncológica, então me formei ali em 2009, né, já tem um tempinho, e trabalhei durante muitos anos nessa área da farmácia, da oncologia, em grandes hospitais de referência, como o Instituto Nacional do Câncer, o Hospital Antônio Pedro, aqui em Niterói. Então, assim, eu trabalhava, vamos dizer assim, nessa parte mais densa, sabe, que eu falo assim, cuidando do físico. Então era com pacientes com câncer, pacientes oncológicos, tanto preparando a quimioterapia, quanto na parte de orientação farmacêutica ali, né, com aqueles pacientes. E era muito interessante, Carlos, porque assim, apesar de eu amar a minha profissão, eu amava demais, assim, era muito gratificante para mim. É óbvio que eu sentia que parecia que eu queria ajudar aqueles pacientes de uma outra forma, não só com o físico, sabe, mas com o emocional, com o mental, até porque eu via a diferença de um paciente que às vezes recebia um diagnóstico, que a gente sabe que não é fácil, receber um diagnóstico de câncer e às vezes quando ele tinha um suporte emocional, mesmo se ele estava num estágio avançado, muitas vezes ele se recuperava muito rápido. Já um paciente que às vezes estava iniciando, mas que se ele estava mal emocionalmente, ele se entregava e ia a óbito. Então aquilo mexeu muito comigo, de começar a entender essa parte de: "Nossa, realmente nós somos um sistema, corpo, mente, emoções, espírito", né, então eu comecei a estudar muito isso. E foi engraçado, assim, foi interessante que no início era muito com o olhar, assim, para o paciente, porque eu via ali, eu falei: "Nossa, interessante, vou começar a estudar isso, essa coisa de mentalidade emocional e tal". Mas aí quando você começa a estudar, óbvio que você começa a olhar para você. E aí esses estudos começou em 2014, 2015, e e aí eu comecei todo esse processo de autoconhecimento comigo. E por quê? Porque na verdade naquele momento, principalmente assim em 2015, né, há quase 11 anos atrás, eu passava assim, estava por um colapso interno e eu nem imaginava, porque quando a gente vive meio que no piloto automático, a gente não a gente acha que esse é o nosso normal. Por exemplo, acordar todo dia, eu acordava 5 horas da manhã todo dia, às vezes eu fazia plantão, como eu trabalhava em 2 hospitais, eu fazia plantões às vezes, meu amigo, assim, 15 dias seguidos.
sabe, não tinha Caramba. folga. Então era um estresse, assim, surreal, mas para mim, eu normalizei aquilo. Eu achava que era normal sair de plantão 24 horas, sabe, não ter folga. E aí, às vezes, quando eu tinha, aí meio que eu voltava para o normal, sei lá, aí eu falava que eu voltava para o 5 por 2. E aí era 5 dias de estresse, loucura, aquela coisa do trabalho, e 2 dias, final de semana, né, achando que é: "Ai, agora eu vou viver a minha felicidade". E isso foi me adoecendo, sabe, assim, foi adoecendo o meu corpo, a minha Caramba. mente, eu entrei num colapso e hoje, estudando mais, entendendo, porque eu estudei a parte de psicanálise também, eh eu entendi que ali eu já estava quase entrando no burnout. É que aquela época não se Não falava falava, é burnout, verdade. falava fadiga, "Ah, tá com fadiga", sabe. Então ali eu estava realmente quase que num burnout, e enfim, foi no meio disso tudo, e aí eu falo assim, comecei qualidade de vida péssima, vivia doente, relacionamento por um fio, meu relacionamento sempre por um fio. Imagina, eu quase não dormia, impaciente, então assim, mente acelerada. Era caótico. Eu falo assim, as pessoas me viam de fora e parecia que estava tudo ok, porque eu não transmitia isso. Era uma pessoa que, eu tive uma trajetória, muito renomada, assim, na oncologia. Então, assim, eu ganhava muito bem, eu tinha reconhecimento na minha área, trabalhava no hospital de referência quando a gente fala de câncer, né, do Brasil. Então, assim, por fora, aparentemente, Tava tudo nossa, essa tranquilo. menina conquistou E tudo o que ela acontece muito quis. isso, né? Muitos Exato, profissionais, muitos exato. empresários, muitas pessoas hoje em dia, você bate o olho assim, você acha que tá tudo bem, a pessoa passa ali uma imagem, né, É que é isso. normal, mas por dentro ela tá passando por várias guerras internas, né? Exato, é isso. E por isso que eu falo muito isso, né, meu amigo, assim, a gente não sabe a batalha interna que a pessoa tá passando. Então, assim, não julgue o outro, sabe. Daqui pra dentro só você sabe o que você tá sentindo e na maioria das vezes nem você Eu ia sabe. falar isso. Se você não tem ali um acompanhamento, não tem uma ajuda, não tem um psicólogo, um terapeuta, nem você vai saber. Você não vai saber reconhecer o que você está passando. Então a gente também não pode julgar o outro, né? Quem nunca tem um dia de impaciência, acontece. Então ali em 2015 eu estava nesse colapso, assim, sabe? Nesse caos interno muito grande e já lendo muito, né, sobre essa parte de autoconhecimento, mentalidade emocional. Eu fui buscar, aí primeiro eu fui para psicóloga, e aí depois eu nosso famoso Google, aquela época não tinha o ChatGPT, É, então era o Google, e aí eu resolvi meditar, nunca ninguém me falou, mas assim, lendo, aí eu falei: "Nossa, vou ver isso aí". Eu sempre fui uma pessoa, apesar de ser muito espiritualizada, eu vim da ciência. Eu sempre gostei muito, eu sou essa pessoa da ciência, sabe, do fatos e vamos tal. comprovar. É, E a meditação já tem muita comprovação. já. Então eu achei esse sensacional. Joguei no Google, falei: "Ah, então vou procurar meditação, que eu tô vendo que é uma ferramenta bacana, que ajuda a desacelerar, diminuir o estresse e tal". E aí tudo começou ali em 2015, aí eu fui tanto com a psicóloga quanto fui procurar meditação, e aí quando eu vi eu estava dentro de um centro budista, não foi por acaso, algumas pessoas acham que eu fui buscar religião budista, não. Eu cheguei num centro que se chama Centro de Meditação Kadampa, e aí quando eu cheguei lá, que aí eu vi um monte de Buda, eu falei: "Ah, legal, mas assim, eu preciso ser budista?" Falou: "Não, você pode só vir e meditar". Aí eu fui e achei a filosofia e os ensinamentos budistas, assim, incríveis, e depois mais pra frente eu fui entender que é física quântica Pura. pura, puríssima. E aí, ali, eu me entreguei tanto que aí eu comecei na meditação, nos ensinamentos e o principal, colocar em prática. Uau. Porque não é só a gente vai para uma aula, assiste uma aula ou lê um livro, o principal é colocar em prática. E aí, quando eu vi isso, 2015, 2017 eu estava morando no templo. Eu morei 2 anos Sério? Não sabia nesse disso não? templo, não te contei naquela nossa conversa? Eu morei dois anos nesse templo budista, e aí é interessante que eu ainda trabalhava na farmácia, só que assim, eu tive mudanças internas, assim, muito grande, que aí agora entrando nessa parte da superação, meu amigo, eu lembro que assim,
juro, em menos de um mês, fazendo meditação e indo na psicóloga também, foi tão incrível a forma como eu comecei a ver a vida. Eu falei assim: "Gente, eu estava no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar, com Mesmas as mesmas pessoas. pessoas, vivendo na mesma casa, convivendo com o mesmo namorado". E assim, a minha vida mudou absurdamente em menos de um mês, porque eu mudei, eu falo, Internamente. A a sua lente minha mudou. forma de ver a vida, então as coisas mudaram, assim, os meus relacionamentos, né. Eu lembro que às vezes quando eu via esse lá no budismo tinha meio que um slogan, assim: "Mude sua mente, mude seu mundo". Eu achava isso tão viagem, sabe, no início, e depois eu falei: "Não, uau, isso é É real". real. Porque se você muda aqui dentro, você muda a forma como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então, assim, de fato muda. O mundo muda para você. E Verdade. aí, assim foi, aí fui morar no templo budista de 2017 a 2019. Depois eu saí de lá e aí eu já estava lendo muito sobre física quântica, sobre reiki, sobre todas essas técnicas energéticas, neurociência. E aí eu comecei a fazer um monte de curso. Aí foi pipocando as Fome de especializações. conhecimento, né? Ai, é muito bom. E aí como eu também já estava querendo de certa forma lá no templo, no centro onde eu morei, eu tive a oportunidade de dar aula. Que legal. Então, assim, não era só a parte administrativa, então eu dei muita aula. E ali eu falei: "É isso que eu quero para minha vida". Eu me achei. Você achou seu propósito. Exato. E aí, assim, nada é por acaso. Em 2020, encurtando a história, mas 2019 realmente eu decidi parar de trabalhar com a farmácia. Então eu já tinha dado baixo no meu concurso do Antônio Pedro, foi assim, mas eu fiz em etapas para as pessoas não acharem que estava acontecendo lavagem cerebral comigo, entendeu. Aí primeiro eu saí do concurso do Antônio Pedro, depois eu saí do INCA, eu fui saindo porque eu já estava querendo mesmo, no INCA eu era contratada, já fazer essa transição de carreira. E aí em 2020 eu ia fazer um período sabático lá na Bahia. Fui para uma ecovila, Legal. morar lá, que aí fazer retiros, né, acompanhar e tal. Só que aí eu fiquei 2 meses, só um negócio que eu pensei 6 meses, fiquei só 2 meses por conta da pandemia. Uhum. E aí quando eu voltei foi um empurrão, né, eu falo que não foi nem um chamado, porque aí quando eu voltei todo mundo, dentro de casa, e aí o pessoal começou a me ligar: "Desi, faz alguma coisa, É. faz uma meditação aí pra gente, qualquer coisa", e aí começou de fato a Desi, eu me apresentava no início como facilitadora de meditação, e aí eu fui desenvolvendo meu projeto até chegar, aí chegando 2026, hoje, como uma mentora quântica e terapeuta integrativa com estava eu ia até ver direitinho, mas acho que são 26 formações. Caramba, que legal. Então, tudo nessa parte, né, de física quântica, neurociência, psicanálise em traumas familiares, cura do feminino e muitas terapias energéticas. Eu gosto muito das terapias energéticas, quando eu falo Theta Healing, né, que você conhece, o Uhum. Reiki, barras de Access. E hoje eu, com tudo isso, eu montei a minha própria metodologia, Que que é ótimo. Mulheres em Expansão Quântica, e aí eu atendo tanto presencial, online, retiros, vivências, com essa metodologia. Uau, uau, que É só isso história. tudo. Que história e que fases ali, né? A gente foi acompanhando as fases, acompanhando ali a questão de você estar passando em transição. Eu peguei alguns trechozinhos, mas Uhum. não vou poder deixar passar despercebido aqui. Eu sempre falo isso aqui. Você falou da importância de você não só ficar na teoria, mas você também aplicar, né? É. E eu sempre falo aqui pro pessoal uma frase que para mim ela mudou minha vida. Esse podcast, por exemplo, ele tá acontecendo por conta dessa frase. Mais vale um, um grama de ação do que uma tonelada de teoria. Essa frase, ela fez com que eu me mexesse 2025 inteiro para fazer as coisas acontecer. E há uma outra para complementar, melhor feito do que perfeito. Ah, é. Essa foi a minha de 2025. E foi o que fez eu expandir. Porque, um dos maiores sabotadores que a gente tem, né, Carlos, é o perfeccionismo. Então a gente achar que tem que estar perfeito, que a gente tem que saber tudo pra gente fazer, pra gente colocar em prática. E e não, é só a gente começar.
Porque começando ali na prática, é no dia a dia que a gente vai entender o que que eu posso melhorar, o que que não tá bom, o que que não Vem no tá. caminho, né? Exato, Vem no caminho. As exato, pessoas vão vir no caminho, as oportunidades vão vir no caminho, as estratégias vão vir no caminho. Eu exato, acredito muito nisso hoje. exato, Antigamente eu não tinha essa noção, mas depois que eu passei a fazer, exato. eu percebi que isso vem no caminho. Eu sou, assim, suspeito para falar, sou fãzão de tudo isso que você falou e que você estuda e tal, autoconhecimento. Eu busco autoconhecimento desde 2019, um pouquinho depois de Uhum, você. E eu sempre busquei ser um pai melhor. Quando eu era casado, maravilha. ser um marido melhor. E hoje eu busco ser realmente um pai melhor e um homem melhor. Ser instrumento Uhum, na mão de Deus para abençoar outras pessoas perfeito. e fazer com que o maior número de pessoas sejam transformadas através da minha vida. Esse é um objetivo de vida que eu tenho. E eu queria te perguntar, você falou, né, que você tem o seu próprio método e que você atende mulheres, mas eu queria que você explicasse um pouco mais a fundo o que que é ser uma mentora quântica? O que que é ser uma terapeuta integrativa? Explica pra gente um pouquinho, por favor. Tá ótimo. Sim, é muito interessante, porque realmente todo mundo até porque fala assim: "Nossa, mentora quântica, que negócio diferente", né. Muita gente me pergunta, às vezes eu me apresento até como terapeuta energética e vibracional também. E eu falo que, assim, uma mentora quântica, uma terapeuta integrativa, o que que são as terapias integrativas? Vou começar por essa parte, tá? As terapias integrativas hoje, na verdade, a gente já tem até a Política Nacional de Saúde, e a gente fala das PICs, que são as práticas integrativas e complementares. Então, o que que são essas práticas integrativas e complementares? Tudo que é como se fosse assim uma medicina, uma terapia complementar à terapia convencional. Então, por exemplo, antigamente usava-se muito o termo assim, terapia alternativa. Isso caiu em desuso, porque não é mais alternativa. Ou você vai no médico ou você usa, sei lá, terapia integrativa, né, que era a alternativa. E agora a gente sabe que não, é a associação das 2 que vai ajudar o ser como um todo, né, porque a gente fala que, por exemplo, uma hoje a gente eu sempre falo assim, é importante uma pessoa, se ela está com um diagnóstico de uma doença, ela precisa ir num psicólogo ou psiquiatra, se precisar de um medicamento, e ela pode seguir com uma terapia integrativa. Por exemplo, terapia integrativa, acupuntura, yoga, reiki, meditação, tudo isso é terapia integrativa. As outras energéticas que tem, Theta Healing. Eh, então, assim, é um complemento, né, porque o médico, o psiquiatra, por exemplo, ele vai dar um medicamento para cuidar do sintoma. Então o medicamento ele vai cuidar do sintoma. A terapia integrativa e a psicologia vai trabalhar a causa que a gente fala, aquilo Uhum. que é invisível, o emocional, o mental, a raiz. Então a gente fala que toda terapia integrativa, ela trabalha aquilo que não é visível, sabe. Eu amo trazer essa forma de falar. Então por isso que eu gosto dessa coisa energética também. Eu falo assim: "O que que é energia?". Tudo é energia. Pensamento, sentimento, emoção, tudo é energia. Então, se a gente fala assim: "Nossa, o que que uma terapeuta energética vibracional ela trabalha?". Tudo, os seus 4 níveis. O teu corpo é energia, né. Eu amo quando eu falo assim nos cursos de reiki que eu dou, eu falo assim: "Não sei se alguém já te trouxe essa consciência energética, mas você é energia pura, porque você é feito de células, moléculas e átomo". Sabe, então assim, você é energia, nós estamos aqui falando, a gente não sente, mas as nossas moléculas estão aqui vibrando, Exatamente. sabe. E aí eu explico dentro do curso, enfim, aí é mais a física quântica, né, assim: "Ah, mas por que que a gente se enxerga e por que que não enxerga a luz e o som?". E isso é a velocidade como essas moléculas elas, né, estão e se manifestam no nosso planeta. E, então, assim, eu falo que uma mentora quântica, uma terapeuta integrativa, a gente cuida daquilo que muitas vezes não é palpável. Então, o seu emocional, o seu mental, o seu espiritual, é isso que a gente cuida. E aí, hoje, né, como eu te falei, existem formas, né? Cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Então, por exemplo, o acupunturista ele tem a técnica dele, né, a professora de yoga tem a técnica. Hoje, com a minha metodologia, eu consigo, como foram algumas formações, aí eu consigo pegar um pouquinho de tudo e eu montei essa, como se fosse essa trilha
Eu falo que a metodologia Mulheres em Expansão Quântica, a gente vai percorrer uma trilha juntos, que tem pilares. E aí, você quer que eu comente sobre esses pilares? Claro, com Ah, certeza. então tá ótimo. E aí é muito interessante que são 4 pilares. A gente fala de autorresponsabilidade, autoconhecimento, clareza e disciplina. E aí é muito legal, Carlos, que assim, o que eu trabalho principal, o meu foco principal é ajudar essas mulheres a retomarem o protagonismo da vida delas. E esse protagonismo ele só pode ser retomado a partir da autorresponsabilidade. Exato. Por isso que é o primeiro pilar. Eu falo assim, e hoje a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Apesar da minha metodologia ser para mulheres, eu atendo homens Eu ia te fazer também. essa pergunta já já, aqui para o pessoal ficar sabendo. Pode Ela falar, pode fez, falar. né, essa, essa metodologia. Aí o nome é Mulheres Mulheres em em Expansão Expansão Quântica. Quântica. Aí eu falei, e aí, e a gente, como é que a gente fica nessa história? Eu falo, Aí ela calma, pegou e tem ela falou. vocês também. Falou que atende a gente também. Eu falei, não, legal, legal. Pode Mas continuar, é, pode. mas é interessante, assim, por que que eu... Primeiro que, assim, hoje ainda, infelizmente, homens, por favor, venham, mas ainda 98% das pessoas que buscam autoconhecimento são mulheres. Então, assim, claro que a gente que está nesse meio, a gente acaba vendo ali, opa, era 99% do meu público era de mulheres. Então, acabou que eu fiz uma metodologia específica para elas. E também, óbvio, por eu ser mulher, passei por muitas dores. Contei aqui um resuminho do resuminho, mas passei por muitas dores. Nós, mulheres, a gente tem dores transgeracionais, sabe? Quando eu trabalho essa parte de cura do feminino, a gente fala desde muita repressão, de muitas dores e, enfim, sem politizar mesmo. A gente está falando de dores do feminino, sabe? A gente trabalha toda a parte de ancestralidade feminina. Então, às vezes, muitas vezes para nós mulheres, é difícil mesmo a gente se comprometer com a gente mesmo. Uhum. Porque a gente é criada com essa coisa de servir. A gente tem que servir, a gente tem que estar disponível e o tempo todo ali disposta para Acaba se tudo e para colocando todos. de lado. Exato. Então, assim, para a mulher, quando você começa a conversar sobre isso, autorresponsabilidade, autoconhecimento, como assim? Mas eu preciso cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho. Aí a primeira pergunta que eu faço para essas mulheres, eu falo assim: faz uma lista para mim das 5 pessoas mais importantes da tua vida. E raramente a pessoa tá na lista. Não, assim, é praticamente 99% de chance de não estar. É sempre assim, meu filho, meu marido, minha irmã, minha mãe, sempre. E eu falo assim: cadê você na tua lista? Uau. Você precisa ser a primeira da tua lista, sabe? Então, quando eu falo de retomar o protagonismo, É é nesse nesse sentido. sentido. Então, por que a autorresponsabilidade? De você eu começo assim, você precisa ter um comprometimento com você mesmo, se comprometa com a tua história, com a tua vida. Até porque se você quer cuidar dos outros, porque faz parte também, o Verdade. servir faz parte. Você tem que estar bem. Eu sempre Verdade. falo, você precisa ter uma base sólida para você conseguir ajudar outras pessoas. Não adianta. Aí tem uma história que eu acho linda, eu vou usar como analogia de livros budistas, de ensinamentos budistas que eu já recebi, que falava assim: não tem como você salvar uma pessoa que está se afogando se você, por mais que você saiba nadar, mas se você não tem ferramentas, se você não tem uma boia, não tem um bote para ajudar aquela pessoa, Aquela pessoa você vai vai acabar. mergulhar, vocês vão se afogar junto. É. Vocês vão ficar se Até o afogando junto. desespero da pessoa, ela vai pra puxar você pra baixo pra Exatamente. tentar subir. Exatamente. Então você precisa ter ferramentas, recursos e condições para ajudar aquela pessoa. Então tem muita gente que acha que assim é o contrário. Não, eu tenho que estar sempre ajudando, eu tenho que estar. Não, você não ajuda se você não está bem. Então, o primeiro Necessidade de pilar. agradar, né? Isso. E aí vem da nossa criação, das Uhum. nossas crenças, da aprovação do outro. Aceitação, aprovação, isso aí. Exatamente. Então, Medo de rejeição também. autorresponsabilidade, autoconhecimento. Aí, óbvio que para você entender, aí eu trago logo assim. Eu sou. É seguido do outro, né? Eu falo assim, Carlos, eu sou fofinha, né? Tenho essa cara fofinha, mas de vez É em quando tem que dar durona, um, brava. né? Porque assim, para entender que realmente
Entender que a tua vida, ela realmente só depende de você. Você é responsável por tudo que você cria na tua vida. Isso não é clichê. Você é responsável por tudo que você cria na tua vida. Então, eu lembro quando eu recebi isso, e foi dentro do budismo, essa coisa da autorresponsabilidade, por um lado a gente fica meio, caraca, sou eu que sou responsável, mas depois isso dá um alívio, Carlos, porque eu Que pensei te dá o assim, controle na mão. exato, eu pensei assim, gente, eu não preciso mudar o mundo. Só preciso Só mudar a eu. mim. Porque a gente fica naquela coisa de é o fulano que tem que mudar, é o governo que tem que mudar, é eu não sei quem que tem que mudar. Eu vou te pedir Claro, uma aspas rapidinho, claro. porque isso a gente entra num assunto que eu tô vivendo. Uhum. Que essa questão de autoconhecimento, autorresponsabilidade. Eu li uma frase hoje que é assim: toda vez que você tiver uma demora no resultado, é porque você está tendo uma espera no relacionamento. E isso parte Hum. de um princípio de você estar esperando que alguém venha te socorrer. E esse alguém Uhum. quase sempre tá ligado pai, mãe, Exato. marido, esposa, quase sempre. E é uma coisa inconsciente. Principalmente pai e mãe, tá? Exatamente, principalmente pai e mãe. Hum. Então, se você não tá tendo hoje o resultado que você gostaria de tá tendo, né? Ou se você de alguma forma percebe que você pode ser maior, quem você tá esperando te tirar daí? É. Essa é a pergunta que eu tenho pra te fazer. Se faz essa pergunta e respeita a resposta, respeita, porque é inconsciente, isso não é consciente. O nosso racional vai falar, isso é besteira. Exato. E teve muita coisa que a Desirê tocou aqui que eu tô estudando na prática. Eu estudo o Dr. Joe Dispenza. Sim. Recentemente eu ganhei de presente o Efeito livro placebo. Você é o Placebo. E eu também já estava estudando desde o ano passado, retrasado e passado, o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Isso é E eu maravilhoso. sou praticante de meditação. Uhum. A meditação, ela me transformou, ela me deu uma autoconsciência muito grande. E a meditação, ela conseguiu, é claro, né? Que se você não continuar, chega um momento que acaba você procrastinando e você acaba voltando para quem você era. Mas eu Exatamente. consegui ter eu era muito reativo. Então, se você falasse alguma coisa e eu tivesse distraído, eu já ia reagir na mesma hora. Uhum. Hoje, às vezes, eu fico em silêncio. Eu tava até falando assim pra mim, falei, cara, às vezes eu não sei o que falar. Mas só de eu estar em silêncio, eu já tô ganhando muito. É isso. Porque quando a gente fala algo com base na raiva, isso não tem volta. Uhum. Então eu feri muito as pessoas que moram comigo, Sim. que moravam comigo. Palavras que eu não queria ter falado por reação, né? De ouvir e na mesma hora ser reativo, e Sim. depois vem o arrependimento, o constrangimento. Você pede Sim. desculpa, você volta a si. Então, aquela pessoa que era fruto ali de uma convivência do meu pai, na época, meu pai e minha mãe. Então, você vem programado. Uhum. E era só um mecanismo de defesa, Carlos. Exatamente, é sempre um mecanismo de defesa. Então, quando você passa a estudar autoconhecimento, passa a estudar autorresponsabilidade, e você percebe isso, duas coisas acontecem. A primeira, você passa a ter compaixão. Exato. Você passa a olhar para o outro e perceber que o outro também Tem dores e tem dores. sofrimentos. E tudo que você hoje vê como dor, que você sente que alguém está fazendo com você, é uma dor escondida. É isso. Tem uma fonte numa dor. E Exatamente. todas as doenças têm origem são psicossomáticas. Psicossomáticas, Exatamente. Tem uma doutora que fala melhor sobre isso, eu não lembro o nome da doutora, que ela já comprovou. E o que eu e principalmente a Desirê tá trazendo aqui, a Louise Hay, ela que eu fala te falei, também, a né? Louise Hay, eu tenho a formação na metodologia, ela tem livros que fala cure seu corpo, você pode curar sua vida. Aí lá fala exatamente assim, cada doença, o fundo emocional que tem. Ela tem essa parte psicossomática. Olha só. Pode continuar. E, não, perfeito. E o que a Desirê estava trazendo aqui de mecânica quântica, o experimento já completou 200 anos, eu acho que é 200 anos, se eu não me engano, que comprovou, eles pegaram, no caso, esse é o experimento da dupla fenda, Uhum. né? Comprovou que tudo que a gente vive aqui, no nível mais interno, são tudo energia, é tudo Exato. onda. Então, eu sou composto de moléculas, como ela mesmo falou, de átomos. Dentro do átomos,
Elétrons, Elétrons, prótons, prótons, bóson, até chegar nêutrons. a corda, bóson de Uhum. Higgs, vácuo quântico, que é a onda. Não sou eu, não é ela que tá falando, é comprovado Uhum. cientificamente. Se você pegar o nome do Dr. Joe Dispenza, você vai ver que nos seminários que ele dá, que inclusive eu até conversando com a Desirê, que eu vou botar no meu quadro de sonho em participar, Veremos. você vê as pessoas sendo curadas, elas se curando, não é sendo curada, alguém curando ela, elas entendendo o poder que Deus colocou em Exato, nós de exato, autocura através da meditação. exato. Então, o que eu e ela tá trazendo aqui pode parecer novo para você e a gente também, nós somos seres humanos, nós somos Uhum. feitos também de preconceitos, que é Claro, justamente ter com um, certeza. um, um conceito formado sobre aquela ideia devido ao que você foi formado de informação. Uhum. Mas a gente está em 2026, eu sugiro grandemente que você seja pelo menos curioso. Que a Exatamente. curiosidade, ela sempre me levou para um nível maior. Ela sempre É me tirou de um isso, lugar e me levou para um nível maior. é E eu não podia isso. deixar de complementar, porque eu tô vivendo isso na minha vida. Eu tô tendo uma transformação interna que tá se elevando pro externo e que tá fazendo eu viver coisas maravilhosas, extraordinárias. Uhum. E busque, cara, busque incessantemente. É Jesus já isso. dizia, né? Conhece a ti mesmo. É o único caminho. Exato, Não tem pra onde exato. você conhecer. Você precisa conhecer você. Você quer melhorar? Você precisa saber onde você tá. E eu tenho certeza que você não. Tipo assim, não é que você não tá levando, né? Mas você pode estar levando uma vida muito melhor. Você com certeza tem algo que você vê que tá te incomodando. Busca ajuda. Conversa com alguém qualificado, né? Para você Exatamente. conversar, para você entender, começar a entender como que isso tá te atrapalhando, né? E Exatamente. eu amo esses estudos. Eu até falei para ela que eu não leio muito, não lia muito, né? E agora eu passei a ler Aí e esse se devora, né, o não, livro, já porque tá é quase na metade. maravilhoso. Então, É isso. eu fico muito feliz. E eu queria até te agradecer por trazer essas questões, porque eu Uhum. tava muito ansioso para fazer esse podcast contigo, porque é Sim, assuntos que mexem sim, comigo. sim. E eu até trazer por último, se você tá com dúvida também, se, por exemplo, a água, fizeram um experimento com a água, o doutor Masaru Emoto, É, né? isso, Ele japonês, fez, ele maravilhoso. fez ali, você já deve ter visto, ou se não viu, só Com pesquisar. os A experiência cristais. do arroz, ele botou 3 potes com arroz dentro. Aí você pode explicar melhor o que Sim, foi? eu conheço da água, do arroz, É, mas é a mesma, né? Eu é acho a que é a mesma mesma. experiência, porque eu lembro da Eu água, misturei, perdão. Ele fez com a com a água água e e depois ele alguém fez pegou e botou o o arroz arroz. para poder demonstrar o que acontecia com a água. Mas pode Isso. falar da água. Mas ele fez com a água, né? Com os cristais, e aí para os cristais de água, aqueles que recebiam água que recebia, por exemplo, palavras de ódio, né? Que a pessoa xingava, fazia palavras de ódio, aí tinha aquele cristal separado. E tinha os cristais de pessoas. Eu não acho que era só coisas positivas, não. Falava coisas positivas, mas também tinha outras coisas que recitava mantra, porque lá, Isso né, aí. várias coisas assim de frequências elevadas. Então É. tinha a água que recebia frequências elevadas, coisas boas, cantava um mantra, tudo positivo, falava coisas de amor, Oração. oração, isso, e a outra que foi recebeu palavras de ódio. E aí foi nítido assim, os cristais que formaram foi completamente diferente. Ele mostra isso, as imagens, tem tudo, tem no YouTube um vídeo explicando direitinho. Então ele mostra as imagens, ele leva isso para o laboratório, analisa e tal. E aí ele vê, né, que os cristais ali que receberam palavras de ódio, assim, parecia um negócio apodrecendo, assim, né? Eu não, que eu lembro, Fica, assim, fica. foi completamente diferente. Aí a gente vê realmente a influência, o poder da nossa palavra, e não só da palavra, do pensamento, da intenção. Principalmente o poder da nossa intenção, e por isso que a gente fala, né, da nossa frequência, da vibração, quanto que isso é importante, né, meu amigo? É A verdade. gente realmente perceber qual a intenção. Eu sou uma pessoa que eu falo muito isso sobre ter uma vida intencional. Como você está vivendo a sua vida? Você pensa antes de você falar? Por isso você falou o negócio do silêncio. Quando a gente começa a entrar, a gente começa a se autoconhecer, só até pegando um pouquinho o gancho do que você falou, é muito interessante, porque isso foi uma das primeiras coisas que realmente deu uma virada de chave aqui para mim, e foi realmente eu comecei a perceber, como eu comecei a olhar para mim, a gente aprende a ter um olhar mais amoroso com o outro, e até porque a gente entende que cada um
tem uma visão, um modelo de mundo, um ponto de vista, E baseado nas suas experiências, nas suas crenças, no que você viveu. Então você aprende a respeitar mais o outro. Porque, assim, talvez, mesmo ele pode estar gritando ali com você, tá? Sabe, você vai dar aquele respiro. Eu lembro quando eu comecei a fazer meditação, eu tive um professor que ele falou isso. Ele falou assim: sabe qual a função da meditação? Ele falou assim: sabe o que a meditação gerou na minha vida? Me ensinou a dar um gap. É esse é, respiro. A gente não é mais reativo. exatamente. Eu não lembro quais são, quais são os órgãos que é, mas eu sei que tem duas coisas dentro do nosso cérebro que são juntas, assim. Conforme você vai aprendendo a respirar, você afasta, Cria espaços. cria espaço. Exatamente. Então, conforme É vai isso. desenvolvendo mesmo, e desenvolve também o lobo frontal, que é Exatamente. o nosso poder de criação, de estratégia e tudo mais. E a meditação, ela atua diretamente a isso. E o Dr. Joe Dispenza, ele fala que o nome meditação, o significado é familiarizar-se. É isso. É familiarizar-se com você, É quem isso você aí. realmente é. E eu falei da compaixão com o outro, também gera uma compaixão com você mesmo. Nossa, total. Entendeu? Porque você percebe que você não faz o que você quer fazer, não é porque você não quer, não é porque você é preguiçoso, é que simplesmente você não sabe como fazer. E Exatamente. você pode, eu não tô falando de técnica, assim, só de estratégia, do passo a passo. Às vezes tem questões emocionais que você não resolveu. E que Uhum. essas questões emocionais, às vezes é uma coisa simples, é uma matemática de 2 mais 2, mas lá atrás você foi chamado de burro. Burro, 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 burro. E aqui dentro do teu coração, da tua mente, do teu mental, tem esse sentimento ainda de que É. você acredita que Você você é uma pessoa registrou burra isso. e você fecha, no seu cérebro, fecha o caminho do aprendizado. Então são várias questões sérias aqui que a gente está abordando, que através desse caminho, de você entender que tudo no final das coisas é energia, e quando você começa a liberar essas energias, você começa a viver uma vida diferente, que é o famoso salto Exatamente. quântico, né? Exatamente. Esse ano eu Tira as botei vendas, né, amigo? Eu Exatamente. falo que o salto quântico é você esse despertar, que eu amo falar. O que que é esse despertar, que muita gente o despertar da consciência? É a gente porque quando a gente está nesse piloto automático, né, que a gente fala muito, a gente está vivendo assim: "Nossa, eu acordo, vou para o trabalho, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal", puf, acabou o dia. Começa o dia de novo, você está Novo, vivendo a do mesma coisa. mesmo jeito. E aí, quando a gente começa nesse caminho de autoconhecimento, literalmente tira uma venda. Tira uma venda. Parece que a gente olha para o lado e fala: "Uau, dá para viver de forma diferente". Mesmo trabalhando, fazendo mas assim, aqui dentro e a tua forma de viver tá diferente. Você mudou. Isso é incrível. É muito Isso é forte. incrível É muito forte. demais. Deu até É a verdade, é verdade. vibração aqui. Você falou de viver intencional. Eu vivi 2025, algumas coisas eu escolhi, graças a Deus. Mas muitas das coisas, 2024 principalmente, 2025 eu não vou falar tanto não, mas 2024 eu vivi muitas coisas que eu não queria ter escolhido. Eu sei que fui eu que escolhi Uhum. conscientemente, mas eu não queria ter escolhido. Então eu botei um título em 2026 assim, vivendo o que eu escolhi viver para não viver apenas as consequências de não ter escolhido. Uhum. Esse é o meu tema desse ano. Interessante. Uhum. Então, vocês vão me ver mais fazendo podcast, mais evento, tudo que viu, eu vou ser 100% intencional. Porque eu tô escolhendo fazer isso. A primeira vez que não é a primeira vez que eu fiz um quadro dos sonhos, mas é a Uhum. primeira vez que eu me permiti fazer um quadro dos sonhos com o que veio na minha cabeça. Sim. Então, Perfeito. se veio, eu fui lá e anotei. Não tá 100% pronto ainda não, mas Uhum. ele veio. Eu fiz até um vídeo também, que é o Mind Movie. Aham. Acho que a gente vai precisar fazer outro podcast dele. Oh, com certeza. E ali eu botei coisas que eu não tava mais acreditando que eu era possível Sim. de alcançar. Mas o principal, eu coloquei comportamentos primeiro. Eu Ah, botei legal. mudança de comportamento, mudança. Quem Importante. é o Carlos Júnior do futuro? Isso Quem é o aí. Carlos Júnior? Quem eu tô precisando me tornar para É viver isso que eu isso. quero experienciar? Mas sabe por que o quadro dos sonhos ele é muito bom e ele funciona? Porque ele te dá clareza. Aí é por isso que eu até falei do o outro pilar que eu uso, essa coisa da clareza, porque é muito importante você ter clareza, primeiro de quem você é, quais são os seus valores, o que você deseja, aonde você quer chegar. Se você não tem isso muito claro, Carlos, a gente não vai para lugar nenhum. Se a gente não sabe para onde, Absolutamente. de forma específica, aí é o que você falou, tanto de hábito quanto comportamento, não estou falando só viagem profissional, tô falando de tudo. Se você não sabe, não tem essa clareza, inclusive de você.
dos seus valores, do que você quer. E aí? Aí às vezes acontece isso. Você faz as escolhas, mas não são escolhas tão sábias e conscientes, sabe? Verdade. Então, quando você tem isso ali muito, vamos dizer assim, nesse mapa mesmo te mostrando, você tem uma trilha. É verdade. Isso eu adoro. E o Eu cérebro, adoro, ele assim. adora clareza, tá? Você Exatamente. age a partir da clareza. Exatamente. Desi, a gente tá chegando no final. Muito rápido. Ai, meu Deus. Eu queria perguntar pra você se tem alguma pergunta que ficou de eu te fazer, que você gostaria de falar com o pessoal. Essa é a primeira pergunta que eu tô pra te fazer. Nossa, eu não sei. Eu acho que eu ficaria ainda umas 2 horas, mas No assim, eu mínimo, acho. no mínimo, no Mas mínimo, assim, no eu não mínimo. sei se tem alguma pergunta de Você acha fato, que assim. tranquilo? Até aqui ficou tudo Sim, bem. sim, tudo ótimo. Perfeito, legal. E eu queria pedir pra você deixar as suas redes sociais, falar com Sim, o pessoal, como é que a gente faz pra te encontrar aí. tá ótimo. Então, estou no Instagram, YouTube, TikTok. No TikTok é começando, tá, gente? No YouTube também. Mas é o mesmo, é desireloise.oficial. É Ah, isso. legal, show. Que Instagram, bom você YouTube, conseguiu TikTok. unificar ali. E esse ano eu quero estar mais no YouTube, sabe? Show. Com vídeos, com muita coisa boa aí. Pô, legal, legal. Eu vou aproveitar para deixar as minhas Isso também. aí. Instagram é Carlos Júnior, ou melhor, carlosjr.ia. No TikTok também, tô começando também. No YouTube aqui é o canal 8 vezes mais. E eu quero te solicitar para que você siga nas redes sociais, tanto minha quanto da Desirê. E também para que você se inscreva aqui no canal no YouTube, para que você possa receber vídeos como esse aqui, com histórias lindas como essa que ela trouxe. E tem a última pergunta. Essa acho que é a Nossa, melhor. veio tanta coisa. Desi, se caso você fosse para Marte, lá junto com Elon Musk, e você vai se desconectar daqui da Terra, mas você vai deixar uma mensagem e você queria deixar essa mensagem para alcançar o maior. Na verdade, vai ser alcançado todo mundo. As televisões vão passar, vai passar no celular, na Times Square, Nossa. lá na torre em Paris, lá na Torre Eiffel. Uhum. O que você falaria pro ser humano, né, assim? Nossa. Então, acho que trazendo assim o que a gente, um pouco do que a gente falou, vou trazer um resumo assim. Eu acho que o principal eu falaria assim, se comprometa consigo mesmo. Trazendo uma mensagem assim, o que mudou a minha vida, sabe, Carlos? Assim, a mensagem que eu deixo é: cuide mais de você, se comprometa com você mesma e esteja disposta a mudar, sabe? Se libertar da necessidade de seguir com velhos padrões. Muita gente tem medo da mudança, sabe? Acha que a mudança, não, mas tá bom assim, do jeito que tá, sabe? E assim, a mudança, eu falo que a gente tá aqui, a gente não veio aqui por acaso, né? A gente tá aqui para evoluir, para crescer. Então, assim, aproveite essa vida ao máximo para você mudar e você evoluir. Para isso, você precisa se comprometer com você mesmo. Perfeito. Então, use essa vida para isso, para a tua evolução, sabe? Acho que essa é a mensagem principal. Obrigado, minha Meu querida. amigo, Deus te obrigada a abençoe, você. tá bom? Onde você for, que Gratidão. você seja luz. Ah, Essa mulher, ela obrigada. transmite Você uma paz que você também. não tem noção, tá? É muito bom estar com ela. E eu queria te agradecer para você estar aqui com a gente. E até o próximo episódio. Esse foi o podcast 8 vezes mais. Gratidão. E aí, gostou? Adorei! Gente, muito bom. Eu estou aqui, ó.